Quando acabou meu contrato com a Globo, eu comecei minha parceria com a Netflix. A gente conversou sobre o espanhol, que o espanhol seria uma língua interessante que eu falasse e dominasse em função do mercado, é o segundo maior mercado, né? A segunda língua mais falada, e o português acaba sendo meio restrito em algumas situações, né? Sempre buscando personagens interessantes. O que acontece nesse momento é que eu estou mais interessado no formato de séries ou longas de filmes, né? Então, para mim foi assim essencial na minha carreira ter passado por esses anos de novela. Eu admiro muito novela, eu amo novela, mas nesse momento eu estou mais interessado em focar em outras coisas. Conta um pouco para a gente sobre essa série. Você está entrando no meio, né? Quer dizer, já tem 2 temporadas que foram bem sucedidas na Europa, na Espanha, sobretudo, mas eu sei que tem também fãs no Brasil. Como é que você foi parar em alta mar? Alta mar. Bom, na verdade, assim, isso vem totalmente ao encontro do que eu estava buscando, né? De buscar o mercado internacional nesse sentido, de ter novas experiências em outras línguas e outras coisas. Quando eu comecei a minha parceria com a Netflix, quando acabou meu contrato com a Globo, eu comecei a minha parceria com a Netflix. A gente conversou sobre o espanhol, que o espanhol seria uma língua interessante que eu falasse e dominasse em função do mercado, é o segundo maior mercado, né? A segunda língua mais falada, e o português acaba sendo meio restrito em algumas situações, né? Porque a gente tem pouquíssimos países que realmente falam português. Então eu comecei a me dedicar ao espanhol desde uns 3 anos atrás. Quando eu fui para a Austrália fazer o Tidelands, eu já estava estudando o espanhol. E a gente tinha essa conversa com a Netflix, até que surgiu essa oportunidade. Eles me mandaram um e-mail perguntando o que eu pensava da série. Eu gosto muito da série, acho ela muito interessante. A proposta é muito interessante, né? De tudo se passar dentro de um navio. Então, eu fiquei super interessado, claro. Acabei fazendo uns testes, algumas reuniões com os produtores e fui convidado para fazer essa terceira temporada. A terceira temporada é o encerramento da história. Então, a série foi renovada para a primeira, segunda e agora para a terceira, e a gente encerra a história. Então, meu personagem ele entra para dar esse fechamento, encerrar a história da série, né? Então, Cada temporada é uma viagem, né, do navio, né? Na cada temporada é uma temporada rota. e acontece Exatamente. crimes, né? Acontecem crimes dentro do navio, né? Exatamente, é uma brincadeira eu falo que é uma mescla de Titanic, porque é de época, né? A série se passa nos anos 40, agora nos anos 50, essa terceira temporada, e é uma mescla de Titanic com Agatha Christie. E aí a É, primeira temporada tem um assassinato no navio, né? Uma pessoa jogada fora do barco e eles vão investigar o que aconteceu. A segunda temporada é o contrário, algumas pessoas entram no barco e trazem um monte de mistério. E a minha, que é a terceira e última temporada, um cientista maluco entra com um vírus mortal, que coincidentemente estamos vivendo uma coisa é, semelhante nesse é. lugar. Temos um vírus aí espalhado, isso é uma coincidência completamente maluca. Ninguém nunca pensou que a gente ia chegar nesse lugar na vida real. Mas e aí o meu personagem, ele é um espia, ele trabalha para o serviço de inteligência do governo britânico e ele entra para buscar esse cientista e tentar capturar esse vírus. E aí muita coisa vai acontecer. E o que você chama de barco, na verdade, é um navio de cruzeiro gigante, né? Um negócio de Que a gente luxo, fala né? espanhol na barca, né? É um navio, é um cruzeiro, É. como era o Titanic, né? E Eu, a experiência de gravar foi incrível, porque, na verdade, é um set completamente controlado, né? Todo navio é construído num estúdio, cerca de 1 hora de Madrid, que é um espetáculo, assim, de ver e de conhecer o estúdio. É incrível. E eles têm o navio inteiro lá, tudo. As cenas externas, claro, a gente grava na parte externa do estúdio, tem a proa, tem tudo do navio e o fundo verde do chroma que eles aplicam depois, mas é uma estrutura assim impecável de trabalhar e conhecer. Eu amei a experiência. então, só para quem não está acompanhando essa carreira internacional do Marco Pigossi, ele estreou em Tidelands, que foi a primeira série da Netflix feita na Austrália, né? Foi. Ele era parte de uma comunidade de meio umas sereias com poderes, assim. Ele era próximo a chefe, né, de dessa comunidade. A série foi mais ou menos de sucesso, né? Não foi renovada, né? Foi só uma temporada. É.
A série foi Você só uma atuou falando temporada. inglês nessa série, né? Isso foi uma coisa que chamou muita atenção, que você atuou falando inglês, né? Em inglês, exatamente, exatamente. Esse para E mim, aí você esse para fez mim tem o... sido o grande desafio assim da minha carreira internacional, né? Porque são duas etapas, né? Além de você dominar a língua e trabalhar a língua e ser compreendido, mesmo que você tenha um sotaque, né? Ainda depois você ainda tem que criar um personagem em cima e fazer um personagem. Então esse tem sido a grande coisa que tem me deixado extremamente animado assim com esse desafio, né? Aí você fez o Cidade Invisível, que é uma série brasileira, né? Você pode falar um pouquinho o que é a Cidade Invisível? Claro, Cidade Invisível, isso também foi desde que eu comecei a conversar com a Netflix, eu sempre tive muita vontade de fazer uma coisa que fosse nossa, da nossa história, que fosse brasileira e que a gente conseguisse levar isso para mais de 190 países, né? E eles me colocaram em contato com o Carlos Saldanha. Carlos Saldanha é o diretor de todas essas animações indicado ao Oscar, como o Rio, a Era do Gelo, Toro Ferdinando. É um cara Um brilhante, gênio. é um ser humano espetacular, assim, é um cara que virou meu amigo pessoal para a vida, assim. E ele tinha esse projeto que a gente vai falar de folclore brasileiro. Não é uma série de animação, é uma série de live action, normal, tudo real, só que chama Cidade Invisível, e a história é mais ou menos essa, é um detetive que ele começa a enxergar essas criaturas, essa cidade invisível, onde essas criaturas do folclore vivem. E elas vão ajudar essa pessoa a salvar, a ajudar a natureza, a preservar a natureza em uma área Ah, que legal. especial. Então, é uma história muito bacana, eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver com a gente, né, para levar um pouco da nossa história, do nosso folclore para o mundo. E eu comecei a gravar o ano passado, gravei antes de Altamar, mas ela vai estrear um pouquinho depois, que é uma série que tem mais efeito especial, é uma série que precisa de uma pós-produção um pouco mais Ah, longa nesse sentido. E ela vai estrear em outubro. A gente ainda não tem a data definida, mas em outubro estreamos Cidade Invisível, minha primeira série brasileira da Netflix. vamos voltar então um pouco ao Alto Mar, que está estreando daqui a pouquinho, dia 7 de agosto. Como foi a tua interação com os atores? O elenco basicamente são atores espanhóis ou que falam em língua, né, a língua espanhola, né? Eles são todos espanhóis, eu acredito. Todos Ah, não, espanhóis. tem um ator argentino maravilhoso que faz o capitão, é, mas é tudo em espanhol. É. É Como um foi para desafio, você? assim. Eles te Eu receberam? Como foi receber um super brasileiro bem, ali? super bem. Eu tenho que assim agradecer muito ao elenco e à direção, que eles foram muito parceiros nesse lugar, porque claro, por mais que você domine a língua, sempre tem uma barreira não só linguística como cultural, né? Que é interessante saber. Então, muitas coisas eu não conhecia como funcionava num set, ou termos específicos também, né? A gente acaba ficando assim. Então, eu tive um apoio muito grande de todo o elenco, principalmente da Ivana Baqueiro, que é a atriz que fez O Labirinto do Fauno. Ela era pequenininha e ela é a protagonista agora da Alta Mar. Ela é uma grande atriz e a gente tem uma parceria na série, né? A gente os personagens se tornam parceiros e parceiros românticos nesse sentido, e ela foi de uma gentileza sem tamanho, assim, me ajudou muito, me colocou a par de tudo, de como funcionava, de como tinham sido as primeiras temporadas e etc. Então foi uma troca muito bacana, assim. É super interessante você chegar e trazendo uma bagagem de outro lugar. Então, muitos deles conheciam novelas brasileiras e também tem uma curiosidade de como funciona, né, o nosso mercado, o mercado no Brasil, os filmes que eles conhecem brasileiros, a gente, né, como consome as novas séries espanholas, né, então isso tudo é muito bacana, assim, gera muita troca, né, gera muito crescimento, isso que é legal. E você atualmente morando em Los Angeles, o que você está fazendo? Como é a vida de um ator brasileiro batalhando pela sua carreira em Los Angeles? Assim, o que você conta? Como é assim que você pode É, contar? Posso, isso tudo foi mais ou menos por acidente, assim, Maurício, que a coisa aconteceu. Eu venho para cá todo ano para Pilot Season, que é a temporada de testes que eles fazem, então, a temporada de pilotos, né? Então, mais ou menos nessa época do ano, fevereiro, eles começam todos os testes e as pré-produções de todas as séries que vão rolar durante o ano. Então, é uma coisa que eu fiz nos últimos 3 anos, quando eu comecei Thailand, eu vim para cá, fiz uma porção de testes, conheci algumas pessoas, peguei um agent, um manager, fechei isso. Ano passado, eu vim para cá, fiz uns testes, algumas coisas rolaram, mas eu não tinha agenda, porque eu já tinha a Alta Mar e a Cidade Invisível, então eu Comprometido. não tinha tempo para gravar. E esse ano, pela primeira vez, eu vim para Pilot Season para ficar 30 dias com agenda, eu tinha o resto do ano livre.
E, de repente, a gente sofre um golpe desse, né? Essa pandemia maluca, esse momento super complexo e complicado que a gente está vivendo. E, de alguma maneira, eu fui ficando... eu tenho um visto aqui de trabalho como ator, e fui ficando, as coisas em Madrid, eu ia voltar para Madrid, as coisas começaram a ficar mais complicadas, eu decidi ficar aqui mais um pouco, aí as coisas começaram a ficar mais complicadas no Brasil, eu decidi ficar mais um pouco, aí as coisas agora estão complicadas aqui, então, assim, estou meio nessa. E, por enquanto, estou ficando. Los Angeles é uma cidade que a Califórnia tem um governo atento a essa questão do vírus, né? Um pouco mais, assim, cuidadosa, então é uma cidade muito espaçosa, uma cidade que tem muita natureza, então eu consigo dar um mergulho no mar, que eu moro a 2 quadras do mar, então eu boto minha máscara, vou dar um mergulho no mar e volto. Então essas coisas têm me feito bem, assim, nesse sentido. E tudo que eu ia fazer pessoalmente virou virtual. Então eu tenho feito testes, self-tapes, que eles chamam aqui, que a gente se grava para fazer o próprio teste. Tenho feito cursos, faço um dialogue coach, que alguns testes eles pedem para que seja um personagem americano, né? E aí eu não queria perder essa oportunidade. Não tenho a menor vontade de perder meu sotaque. Eu acho que eu sempre vou ser um ator brasileiro, né? E a gente vê muitos atores interessantes aí fazendo isso, o Antônio Bandeiras, o Javier Bardem, o próprio Wagner Moura. Mas tem alguns testes que pedem personagens americanos. Então eu faço aula de dialect coach, faço uma aula com uma coach que eu conheço aqui, que eu amo, que chama Susan Chetton, e é uma pessoa incrível até para o mercado americano e para conhecer e para entender bem como funcionam as coisas. E tenho feito meus testes por aqui. Então a minha rotina tem sido mais ou menos essa. Assim, montei esse quarto de hóspede meio escritóriozinho e é aqui que eu Entendi. faço minhas coisas. Tem alguma coisa já assim que frutificou disso, que você pode contar? Ainda são coisas Por que enquanto, estão... não. São coisas que Aham. estão ou paradas, esperando, né? Tá tudo meio on hold aqui que eles falam, né? Tá tudo meio em suspenso e algumas coisas estão paradas, literalmente. Assim. Então, muitos dos testes pararam, muitas produções pararam. Agora eles estão voltando com algumas das maiores. Eles voltaram a rodar o James Bond, algumas produções assim, algumas produções fora. Que não são rodadas em Los Angeles, né? Então são rodadas em outros países. Eles estão rodando muito em Vancouver, no Canadá. Eles rodam muito na Austrália também. Então algumas coisas estão voltando, mas em geral o mercado está parado também, completamente parado, esperando esse momento ver o que vai acontecer. A propósito, no Brasil, a Globo está sendo obrigada, né, a exibir reprises, né, já há um tempão, por causa da pandemia. Exato. Você está no ar em Fina Estampa, né? E vai voltar agora como protagonista. Fina Estampa era um papel menor, né? Ali aquela loja, né, que você tinha e tal. Namorava a filha A da Sophie. Gisele, a Sophie Charlotte, e agora vai voltar à força do querer, que você é um dos protagonistas da novela, né? Que Quer dizer, você loucura, né? saiu e continua em cartaz. Como é que está Continuo no batendo ar isso para você? durante 2 anos. É interessante, assim, a Fina Estampa foi uma novela que ela foi em 2011, ou seja, uma novela que tem 9 anos. Foi minha terceira novela, começo de carreira, né? É muito aflitivo para mim, para me ver, assim, para me ver com aquela idade, com aquela experiência que eu tinha ali naquele momento, né, com as minhas meus recursos, né, de ator naquela época. Mas é super interessante ver e saber que a novela está passando de novo. E agora vem A Força do Querer, que é uma novela que foi minha última novela na Globo que eu fiz, mas que foi assim, uma das que eu fui mais feliz na vida, tanto em todos os sentidos, a direção e elenco, e eu fui muito feliz nessa novela. A possibilidade de explorar um personagem que era diferente, saía do lugar comum do mocinho, um personagem que eu briguei tanto para colocar humor, para colocar quase um estereótipo, né, do que era, do que poderia ser, e o estereótipo no bom sentido, né, um tipo. E eu sempre quis brincar com isso. Meu primeiro personagem na Globo foi o Rosa Chiclete, em Caras e Bocas, em 2009, que era um tipo... Eu como ator, eu gosto de brincar disso. Eu saio da minha zona de conforto, eu saio do que eu conheço. Então, estou feliz que essa novela vai repassar. É super recente, né? Na verdade, a novela passou há pouquíssimo tempo, mas ela foi um sucesso de audiência e tudo. Então, Novela é de é uma coincidência 2017. feliz. 2017. É uma coincidência feliz essa novela voltar.
Zeca, né? Zeca, que é apaixonado pela Ritinha. A Ritinha dava 1000 voltas no Mil Zeca, né? voltas nele. O mocinho sempre se dá mal, né? O mocinho sempre é o último a saber das coisas, é o último a perceber. Esse foi meu desafio, né? Como é que você faz um mocinho que passa 8 meses na novela? Porque são 8 meses de conteúdo, né? Uma linguagem muito fixada nesse sentido. Como é que você faz um mocinho que é o último a saber de tudo, que só é enganado, que não consegue ver a verdade, que não consegue reagir durante 8 meses e que as pessoas ainda queiram vê-lo, né? Então esse é o... Eu sempre falo que Legal. fazer o vilão é muito mais fácil. Fazer o mocinho é muito mais difícil, porque é muito difícil você manter um personagem, manter a atenção do público num personagem passivo nesse sentido. E o vilão é divertido, a gente adora fazer coisas, né? Maldades em novela, em coisas assim. Dá para brincar, tem mais espaço para explorar, né? Você cogita, Marco, voltar ainda a fazer algum dia novela? Isso é uma coisa que está dentro das suas perspectivas? Ou você acha que isso é um capítulo encerrado? Agora que você está fazendo séries, teu negócio é fazer série mesmo e por aí? Eu nunca digo nunca, Maurício. Eu acho que isso é um erro, né? Eu acho que nenhum capítulo é nunca encerrado. Eu estou sempre buscando personagens interessantes. O que acontece nesse momento é que eu estou mais interessado no formato séries ou longas de filmes, né? Porque eu acho que a gente consegue ter uma atenção maior, né? Quando eu falo do formato da telenovela, ele é muito complexo. Quando eu explico uma telenovela, por exemplo, para os meus atores na Espanha, quando eu estava gravando Altamar, e eu explico que é uma novela brasileira, nem eles acreditam, porque é 1 hora de material bruto por dia, É, durante 8 meses, de 8 a 10 meses. É muita coisa, é muita coisa. Então, assim, existe um tempo hábil para você fazer aquilo, né? E lógico. existe uma certa profundidade, até que ponto você consegue ir em tudo, na direção, na luz, na profundidade dos personagens, no que você quer falar. Então, a série, querendo ou não, são 8, agora Altamar, são 8 episódios de 1 hora, onde a gente tem 4 meses para gravar. Então, assim, a gente tem tempo para fazer uma luz que ajuda a contar a história, uma direção que ajuda a contar a história, a gente consegue aprofundar no personagem, a gente consegue ensaiar, a gente consegue... Ele é um trabalho um pouco mais gratificante para o ator nesse sentido, né? A novela é muito... Mas também, ao mesmo tempo, é uma escola maravilhosa. Eles sempre me perguntavam, a equipe, né, em Altamar, sempre me perguntavam, como é que você sabe tanto de set? Cara, eu passei 10, 12 anos num set, eu fiz 12 novelas seguidas. Eu acabo conhecendo de lente, de luz, de câmera, de posição, de movimentação, de linguagem mesmo, né? Então, para mim foi assim essencial na minha carreira ter passado por esses anos de novela. Eu admiro muito novela, eu amo novela, mas nesse momento eu estou mais interessado em focar em outras coisas. Agora, é possível, mas se ainda não aconteceu com a volta do Rafael, né, de Fina Estampa, com a volta do Zeca, da Força do Querer, certamente vai ter um fã-clube que vai pedir você para você voltar, né? Voltar. Não, as pessoas sempre falam no Instagram, volta para novela, por favor, volta para novela, volta para novela. Mas é porque também o que acontece com a série é que acaba sendo um intervalo maior de trabalhos, né? Então eu lancei a Thailands em 2018 e 2019 eu não tive nada para lançar nesse sentido, né? Fica um hiato, né? Porque foi o ano que eu mais trabalhei, mas fica um hiato nisso. Então as pessoas sentem Uhum. falta, porque a novela você está lá 8, 10 meses presente o tempo Lógico. inteiro. As séries elas têm um hiato entre uma e outra. Mas agora esse ano eu resolvendo, lançando as duas séries, as pessoas Vão lembrar vão de ficar você. felizes. Tomara. Marco, você falou, achei interessante a ideia, você citou o Javier Bardem, o Wagner Moura e esqueci, Com Antônio Bandeiras. o Antônio Bandeiras, como atores que atuam em produções internacionais, mas todo mundo sabe que eles são atores não americanos, né? Eles trazem a sua marca pessoal. Sim. Eles são vistos dessa forma, né? De É, certa forma, pelo mercado, né? é. Você acha que quer dizer, você ambiciona um pouco isso, então, quer dizer, ser visto como um ator estrangeiro atuando num grande mercado como o americano, com as suas características. Isso que é um pouco a tua ambição. O que eu mais admiro, na verdade, nisso, não sei nem se é ambição. A minha ambição é fazer o que eles fizeram no sentido de que o público sabe que eles não são americanos. Mas isso não é importante.
Então, a minha ambição é fazer o meu trabalho como ator ser muito mais interessante do que como eu sou, né? Se eu sou americano, se eu sou brasileiro ou espanhol ou como for, né? Eu acho que são atores que conseguiram chegar num momento em que o trabalho deles é muito mais interessante, muito mais as pessoas prestam muito mais atenção no conteúdo do personagem do que como eles são, de como ele soa ou qual o sotaque dele. E tem uma coisa que a gente não tem como não trazer o nosso DNA, né? Eu sou brasileiro, com muito orgulho, apesar de não ter orgulho nesse momento de tudo que está acontecendo com o nosso país, mas sou brasileiro, acho que é interessante trazer a minha cultura, trazer o meu histórico e a minha bagagem do que eu fiz, de como eu sou. Então não é uma coisa que eu quero apagar e entrar no mercado americano e ser como os atores de Hollywood. Acho que cada um tem a sua coisa que te faz único, né? Então acho que é muito interessante não perder isso, a sua essência, tanto como pessoa, tanto como ator, né? Então a minha ideia é bem trazer isso. E esses atores são atores com personalidades, eles são atores que trazem esse, né? Eles são com sotaque, eles são, mas isso não é importante. O importante é o trabalho que eles fazem e que todo mundo compra e assiste e adora. Então eu acho que essa seria a minha ambição. Quem sou eu para dizer que a minha ambição é ser um Javier Bardem, um Antônio Bandeiras ou um Não, Wagner eu Moura? entendi. Não, Eu tenho é muito esse estrada espírito. ainda. É esse Mas eu acho que espírito. é um pouco. São referências para mim, sim, com certeza. E, Marco, a propósito, falando desse momento do momento do Brasil, também queria falar do momento nos Estados Unidos, também, que é um momento em que, do ponto de vista do poder, né, tem um presidente que fala muito América em primeiro lugar, tem um discurso muito nacionalista, uma certa hostilidade com estrangeiros também. Né? Não sei se, eu sei que Los Angeles é um lugar privilegiado, em parte por ser um lugar que tem muito estrangeiro, é mais progressista, mas como você vê esse momento aí nos Estados Unidos? Eu acho que é bem isso, né? A Califórnia, eu tenho a sensação, e eu posso estar super equivocado, mas de que é uma coisa bem à parte, assim, né? A Califórnia é super progressista, a Califórnia tem muito imigrante, 90% da população quase, todo mundo fala espanhol praticamente, é uma língua super corrente aqui nesse sentido. Então, eu não sinto muito isso, eu sinto mais uma mistura, assim como em Madrid, né? Que é uma cidade super internacional, tem gente do mundo inteiro e tal. Então, eu acabo não sentindo na pele essa questão, né? A Califórnia é bem progressista nesse sentido. Então, não me sinto, sabe, um estrangeiro ou sendo, né, recusado, algum tipo de preconceito, alguma coisa nesse sentido. Mas eu sei que é um país difícil nessa questão. É um país que tem uma questão com a migração e com uma política muito forte americana. Não concordo com muito da política que acontece aqui. Concordo um pouco mais com a política da Califórnia, que é muito diferente. E para encerrar, então, retomando ao que me levou a te fazer essa pergunta, você falou um pouco dessa situação, né, hoje no Brasil, que você vê entendi com alguma preocupação. Queria que você falasse um pouquinho mais, se você puder, um pouco, como é que você está vendo esse momento do Brasil? É difícil, né? Porque, na verdade, eu estou vendo de fora, não estou vivendo, né? Eu tenho falado bastante com a minha família e visto como estão as coisas por aí. Aqui também está complicado, não está simples, mas eu acho que o Brasil, a gente demorou para entender o que era a gravidade da situação e levar a sério, né? A ciência é um momento muito conturbado político brasileiro. É um momento em que eu acredito que eu vejo um pouco que todos os países eles deixaram um pouco o jogo político de lado, apesar de o jogo político sempre existir, mas em função dessa pandemia, em função de tentar entender como segurar, eu vi como eles levaram a sério na Europa e como a coisa regrediu de uma maneira positiva, apesar de ter sido muito grave no começo, e como hoje eles já estão num lugar muito melhor que a gente nesse sentido. Então, eu acho que virou um circo, assim, nesse sentido. As pessoas, a política começou a usar o vírus e a pandemia como um jogo político, quando na verdade é um jogo de sobrevivência humana. Então isso é para mim o grande, assim, é o grande problema, como a maneira como foi lidado essa questão, né? Então isso não é um jogo político, isso é um jogo de sobrevivência, é um jogo humano. A gente não pode brincar com essas coisas. Então esse é o meu ver. E agora a gente está pagando as consequências de como foi lidado desde o começo, de como as pessoas lidaram com isso desde o começo. Então, difícil, difícil. E ver de longe também as coisas acontecendo também é difícil, mas Positivo, né? Bom, vamos torcer por dias melhores. falar de coisa boa, então, para encerrar, convide o brasileiro, o público que vai nos assistir, a assistir
Alta Mar, a partir de 7 de agosto. Por que a gente deve assistir essa série? Além de ter você, claro, lá. É quem que fala, tem que assistir só porque eu tô lá, mentira. Bom, gente, queria convidar todo mundo para assistir a terceira temporada de Alta Mar. Quem ainda não viu a primeira e a segunda, assistam, porque é muito interessante. É uma série que traz um universo completamente diferente, novo. E é isso, é a terceira temporada que eu entro, meu personagem é o Fábio. Queria convidar todo mundo para assistir a minha primeira série, produção espanhola. As séries espanholas têm feito muito sucesso no Brasil, isso é muito legal, a gente tem uma consciência mais aberta para consumir produtos internacionais, e isso é muito interessante, isso é uma coisa que eu gosto muito da Netflix. Então, quem puder, não deixa de assistir Alta Mar, temporada 3. Super obrigado, Marcos. Sucesso. Obrigado, Obrigado pela Maurício. entrevista Um e que prazer tudo dê falar com certo você aí para sempre. você. Valeu. A gente se fala em breve com novidades melhores e tempos melhores. Valeu, grande abraço. Abraço. Qual?